Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do meu canal de vídeos no YouTube. Meu nome é Alessandro Trovato e na aula de hoje vamos falar de Excel e como você pode importar dados a partir de imagens, sejam imagens que estejam na sua área de transferência quanto imagens salvas no seu computador. Antes de começarmos, um aviso importante: estou lançando meu curso de Excel avançado agora dia 1º de junho de 2023 no meu portal cursos.alessandrotrovato.com.br. No lançamento, nos primeiros 7 dias, vou lançar um cupom de desconto aí para todos os interessados, então fique atento. Depois, o desconto acaba. O curso tem mais de 103 aulas, 2 horas de aulas bônus sobre VBA e Office Script, além de um curso completo de tabela dinâmica que foi inserida também. O curso está fantástico, pois engloba todas as novas funções do Excel. Eu espero que você tenha interesse. Se você tiver, me mande aí um e-mail aletrovato@gmail.com para que eu possa enviar para você o conteúdo programático do curso. Também nas minhas redes sociais no LinkedIn você encontra esse material. Mas chega de papo, vamos então fazer aqui a nossa aula. Observe que eu tenho aqui uma área capturada da minha área de transferência. Eu fiz aqui uma pequena planilhinha bem simples, coloquei alguns horários e esse material está na área de transferência. Se eu entrar, por exemplo, no Excel, você vai perceber que ao clicar em Ctrl V, esse material vai ser inserido como uma imagem diretamente na minha planilha. Vamos aguardar. Pronto, um novo arquivo. Vou pressionar Ctrl V e você vai ver que essa imagem vai ser inserida. Ok, e como extrair os dados dessa imagem? No 365, não sei há quanto tempo isso foi lançado, mas não faz muito tempo. Você pode entrar em dados, na galeria Obter e Transformar, que são as ferramentas do Power Query, você vai encontrar esse botão. Você pode importar os seus dados a partir de uma imagem de um arquivo ou da área de transferência. Como eu copiei aqueles dados para a área de transferência, eu vou começar importando da área de transferência. Ele vai abrir um painel lateral e ele vai fazer um OCR na imagem para reconhecer os dados. Perceba que ele trouxe a imagem aqui para o nosso quadro. Alguns pontos importantes. O que está marcado de vermelho, ele pede a nossa atenção. E o restante, veja que ele conseguiu praticamente fazer a importação de tudo sem erros. Mas nós vamos ver isso já já. Quando você clica numa célula que está em vermelho, ele abre uma caixa para que você possa validar. É realmente data que está escrito aqui? Eu vou aceitar. Pois é. Início é a palavra que está aqui, mas faltou um acento na letra I. Eu posso corrigir isso nesse momento, aceitar, e ele vai fazer a correção já durante a importação. Fim está correto, vou aceitar também. Carga horária, então nós vamos trocar o A com acento. Por fim, quantidade de aulas, tudo certinho, vou aceitar. Se você clicar em qualquer outra célula, ele vai mostrar o conteúdo que ele vai importar para a sua planilha. Você pode então repassar todos os valores para ver se estão certos. Se achar que alguma coisa não está de acordo, clique sobre a célula para que você possa fazer a correção. Quando concluir, clique no botão Inserir dados. Veja que ele dá um alerta. Você é responsável por validar a precisão de todos os dados. É claro, essa é uma atividade que nós temos que fazer. E ao inserir dados, a partir do ponto onde eu estava com o meu cursor, a tabela é inserida. Como você pode perceber, eu poderia agora usar esses dados e nós vamos aplicar uma fórmula. Eu vou fazer aqui a operação de soma dos dados que estão logo acima. Pressionando Enter, eu vou ter o resultado. A mesma coisa para a quantidade, eu posso somar a quantidade acima. Veja que os dados são totalmente válidos. E eu poderia fazer agora qualquer edição que eu quisesse, formatação. Outro ponto importante é que eu posso pegar um arquivo. Então, por exemplo, eu vou inserir, nesse caso, ou inserir não, nós vamos clicar em dados. Na ferramenta da imagem, nós vamos agora abrir uma imagem de um arquivo. Só que você tem que realmente validar o processo, pois dependendo da qualidade com que a imagem foi gerada, você não vai conseguir fazer uma perfeita leitura. Então note que eu tenho aqui na minha aula de Excel um outro arquivo. Eu tenho um arquivo que nós acabamos de importar e um arquivo de tabela, que eu fiz um print de um site, de uma tabelinha na internet. Quando clicar em inserir, a partir dessa segunda imagem, observe. Ele está fazendo o OCR e nesse ponto específico, pela qualidade não estar tão boa, você vai ver que ele vai dar muitos erros. Na parte de texto já vi aqui um erro, inflação. Veja que ele não conseguiu nem posicionar direito a informação. Você pode corrigir. Lembre-se que o processo de você digitar a tabela toda ou aproveitar e fazer apenas alguns ajustes pode ser mais rápido do que você fazer tudo do zero.
Aqui, veja que ele confundiu a vírgula e o 8 e colocou aquele símbolo. Vamos aceitar. E você pode então repassar. Ele teve um sério problema aqui para reconhecer a vírgula dos meus valores. 2 e 10. Então basta ir clicando na célula para que você possa fazer o ajuste. Vou aceitar. É claro, isto é uma tabela pequena. Se fosse uma tabela muito grande, seria válido. Agora, tabelas pequenas você pode fazer o ajuste que quiser. 2,94%. Vou aceitar também. Então note que nós podemos fazer os ajustes. Em relação aos 10,06 ele encontrou, está certo. Não foram todos os valores que ele teve dificuldade. Por isso, a importância de repassar. Esse 111% com certeza está errado. Veja que ele leu errado. E aqui é 2,11. Vou aceitar. Você pode fazer então todos os processos. E aqui tem um detalhe, né? Como ele não conseguiu posicionar corretamente, ele dividiu isso em duas linhas. Alguns pontos, por exemplo, isso ele trocou, ao invés da vírgula ele pôs um ponto. Feitos os ajustes, você pode simplesmente clicar em inserir dados para que os dados sejam inseridos aqui na sua planilha e você pode fazer os ajustes necessários. Então eu vou colocar aqui Ctrl-, eu vou deslocar para cima e agora eu consigo fazer os ajustes necessários. Tudo que ele trocou, o ponto, eu posso substituir pressionando o Ctrl+U, tudo que é ponto ele substitui por vírgula. E podemos aí fazer as substituições dos demais valores. Note que faltaram poucos para que eu pudesse ter realmente a minha tabela com perfeição. Sempre que você for usar esse processo, tome cuidado. Agora, se você vai importar os dados da web, você não precisa se preocupar com qualidade de imagem. Quando você tem dados que estão vindo da web, é muito mais fácil utilizar a própria ferramenta do Power Query para isso. Eu tenho um site que eu já deixei aberto. Nesse site eu tenho uma tabela, o site do Remessa Online, onde eu tenho uma tabela com os índices da poupança. Vai de 2012 até 2022. Eu gostaria dessa tabela na minha planilha. Então, ao invés de copiar simplesmente e colar lá no Excel, eu posso fazer o inverso. Eu poderia utilizar, veja só, que alguns dados aqui não são trazidos corretamente. Então eu posso usar uma ferramenta nativa do Power Query para isso, que é esse ícone, que se chama Buscar Dados da Web. Basta clicar sobre ele. Eu vou copiar o site, o endereço. Vamos aguardar que ele está carregando a ferramenta de leitura. Como eu estou gravando, fica um pouquinho mais lento. Importação básica, vou colocar a URL e vou dar um OK. Se aparecer uma mensagem anterior a essa tela, é o modo de conexão com o site. Você pode usar uma seção anônima, que é o primeiro item. Como eu já conectei anteriormente, ele não pediu essa informação. Navegador, observe que ele decompõe a minha página em partes e eu consigo visualizar as tabelas do meu site. Eu tenho duas tabelas naquela página, só que a tabela que eu preciso é essa, a tabela 0. E aqui estão todos os anos, a rentabilidade, a inflação. Note que não há erros, 100% do valor está correto. Vou clicar em transformar dados para abrir o editor do Power Query. Nesse caso, com o editor aberto, fica mais simples de verificar se todas as informações estão corretas, mas nesse método de importação, dificilmente vai haver algum erro. Vamos apenas conferir os passos, as etapas aplicadas, número inteiro para o ano, porcentagem para rentabilidade e inflação, e rentabilidade real, aqui está os nossos índices também, mesmo os negativos. Vamos trocar o nome da nossa tabela. Tabela Índices Poupança. Pronto, vou dar um Enter. E agora eu posso fechar e carregar para. Nós vamos criar apenas uma conexão. Vou dar um OK. Sempre que houver uma atualização agora na web daquela tabela, ao atualizar os dados dessa minha consulta, eu vou conseguir ter essas informações atualizadas. Agora eu posso escolher a minha planilha, clicar com o botão direito e carregar esses dados, seja numa tabela, num relatório de tabela dinâmica, num gráfico. Eu vou carregar numa tabela, vou dar um OK, e você vai ver que uma tabela vai ser montada com os dados perfeitamente formatados. Eu só preciso aplicar a formatação de porcentagem e definir a quantidade de casas que eu quero para cada índice. Simples, rápido e direto. Quando você precisar então fazer importações de sites, lembre-se que você tem ferramentas nativas usadas pelo próprio Excel. O Excel é uma ferramenta incrível, ela surpreende com seus recursos e não é diferente
muitas opções, muitos recursos novos são adicionados com frequência à ferramenta. E o curso de Excel avançado que eu vou lançar agora dia 1º de junho abrange todos esses recursos, inclusive um curso de Power Query e um curso introdutório de Power Pivot. Se você é novo ainda no Excel, se você não tem essa expertise, eu tenho certeza que os cursos de básico, intermediário e avançado que estão no meu site, com certeza vão lhe ajudar. Aliás, promoção especial no lançamento também para o pacote na aquisição dos 3 cursos. Vale muito a pena. Espero que tenha gostado dessa aula. Deixe aqui seus comentários e que assunto que você quer ver nas aulas gravadas aqui no canal. Eu tenho corrido ultimamente com algumas atividades paralelas, mas prometo que eu vou voltar à minha retomada normal de gravação aqui no canal. Grande abraço, até nosso próximo encontro.